E aí, galera? Vamos continuar com o nosso curso de literatura brasileira? E agora o que eu vou falar com os senhores? A divisão, básica que a gente tem das nossas escolas literárias. Então você tem que entender isso? Sim. E a primeira noção que você tem que ter e que a prova de você vai estar lá bem destacado, está no seu edital, é o seguinte, período colonial e período nacional, ou também conhecido como era. Ou é a era colonial ou é a era nacional. E o que difere as duas eras? O fator histórico, principalmente. Quando a gente tem a era colonial, é o nosso período colonial brasileiro. Então, olha aqui, desenho aqui artístico. Vê aqui, como é que a gente faz uma arte maneira. Olha só esse Brasil maravilhoso aqui. Para você entender esse período literário compondo o fator histórico. Por isso que a gente vai definir como era período colonial. Primeira literatura, quinhentismo. É a literatura que vai dar início às escolas literárias brasileiras. E ele vai acontecer aqui, em todo o litoral brasileiro. Aí vem a nossa segunda literatura. A gente tem um período aqui todinho para formar o nosso barroco. E aí a história vai avançar também. Olha aí, matéria de história, para a gente dominar tudo. O que é isso aqui? Olha só, eu só estudei. O que é então, aluno? Capitanias hereditárias. Então vê que tem um processo do quentismo, das grandes navegações do litoral, vindo para o barroco, as nossas capitanias. E aqui, bem aqui, eu vou ter a nossa segunda literatura, que é justamente o barroco. Então a gente tem essas duas noções primeiro. Período colonial, fator histórico é mega importante. Primeiro no litoral, o quentismo, depois aqui na Bahia, o barroco. Em seguida, passa um tempinho mais, novos ares vêm acontecendo, um novo processo de colonização interioriana para o interior do Brasil. Vem surgir aqui no meio agora o arcadismo brasileiro. Então, quem é que faz esse interior? Os bandeirantes. Com os bandeirantes, a gente já descobriu o ouro em Minas. Então a gente tem quentismo, grande navegação, barroco, capitanias hereditárias e arcadismo, o bandeirismo, e com isso surgindo a Inconfidência Mineira. E aí fala, por que eu falei da Inconfidência Mineira? Porque isso vai ser fundamental para o nosso segundo período da literatura, a Era Nacional. Quando eu falo de nação, quando eu falo disso, eu estou falando de quê? Algo para ser valorizado, acrescentar, trazer independência. E isso é importante, a independência. O processo de independência brasileiro, desde a vinda lá da família portuguesa para o Brasil, vai surgir aqui, nessa meioca daqui. Então, esse período de transição histórico vai vir sendo formado desde dessas revoltas populistas aqui, dessas revoltas populares, onde a gente vai ter quentismo, barroco e arcadismo como período colonial, um período de transição histórico, e aí vem o nosso grande período nacional. E aqui no período nacional, a gente vai ter esse primeiro aqui, o romantismo. Que aí eu vou botar, identidade nacional. Então, quentismo, barroco e arcadismo. Vou ficar batendo essa porra na tua cabeça até você nunca mais esquecer. Quentismo, barroco e arcadismo. Período colonial. Transição histórica para o nosso período nacional. Primeiro, romantismo. É o nosso período de identidade nacional. Então, ele vai ser o pontapé para a gente ter aquela noção de território brasileiro, ter noção de linguagem brasileira. Ela inicia ali? Não, mas durante as aulas, que você vai ver, você tem que estudar, eu vou estar destacando isso melhor. Eu só vou estar passando para você identificar todas as nossas escolas desse período, que vai estar na sua prova. Então, romantismo e identidade nacional é o primeiro. Depois, naturalismo, realismo e impressionismo. Então, a gente tem o realismo, naturalismo,
vindo juntinho nas suas questões. E aí, quem é que manda aqui? No realismo, por exemplo, nosso Machado de Assis. Ele é o cara. Ele é o que vai acabar com o romantismo brasileiro, por exemplo. E aí, no nosso naturalismo, tem uma obra que eu vou ter que falar, que é o Cortiço. É a obra que vai mostrar o homem como ele é de verdade. Dentro do impressionismo, vamos impressionar. Então tem que sempre falar de sentimento. Ele vai ser uma surubinha entre naturalismo e realismo. Aí forma esse filhote aqui que é o impressionismo. No simbolismo, eu tenho que falar do cósmico. Por que do cósmico, professor? Porque é a arte do doidão, do maluquice total. E depois vem o parnasianismo. Caramba, olha só. A sua vida vai definir parnasianismo como arte pela arte. Ponto. Vou querer brigar contra a natureza? Vai se ferrar. Entendeu? Então a gente tem romantismo, naturalismo, realismo, naturalismo, impressionismo, simbolismo, parnasianismo. E aí vem o que a gente tem como período modernismo brasileiro, do modernismo brasileiro, que vai vindo até os dias de hoje, que vem na sua prova também. E cuidado com isso. Por quê? No edital, até então, não tinha o período pré-modernismo e modernismo. Ele vem de uns 2 anos para trás. Então, pode vir do nada, pode tomar um susto, mas você vai estar preparado. A gente vai desmembrar todo o modernismo para você. Pegar todas as classificações de escritores, principalmente, desse período. Então, no pré-modernismo, a gente vai ter um período de transição. E isso é importante. Porque é um período de transição. É um período que agora a gente vai retomar essa ideia de identidade nacional. Vindo do quê? Lá do romantismo brasileiro. E aí esse modernismo daqui vai se dividir em 3 gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Caralho, professor, vou estar na merda. Vou ter que decorar então. Quentismo, barroco, arcadismo. 3 aqui só no período colonial. Mas romantismo, naturalismo, realismo, impressionismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo e modernismo. 6, 7, 8, 9. 9, tirando 3 gerações, poesia e prosa, tudo isso, cara, vai ter. Mas, para a sua sorte, a gente está aqui para te ajudar, filho. Eu vou estar só mandando o que vem na sua prova. Bem, ó, é isso, é aquilo, no amorzinho, na certeza do que você quer, na certeza do quê? Da sua aprovação. Então, continua com a gente vai continuar com esse processo das escolas literárias, desmembrando ela bonitinho. Vamos fazer os exercícios, vamos praticar, fazer os simulados, porque a literatura é tranquila, a literatura é no amor, na tranquilidade. Ó, o que é literatura? Você já sabe, a arte de criar e produzir textos. E aí isso vai vir o quê? As nossas escolas literárias. Nunca se perguntou por que romance? Por causa do romantismo daqui. Prosas longas. Olha aí, ó. Surpreso, né? Isso pode estar na sua prova? Sim, vai estar. Mas você está estudando pra caralho, né? Você quer aprovação. Então, vem com a gente. Vem conquistar a sua vaga. Fechou? Então vamos que bora, que agora o assunto vai ficar mais sério, hein?